Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Alguém pode estar surpreso, né? Hoje não é o pastor Robson, não é o Ismael e nem o Josivan. Também fiquei surpreso do convite. Mas é um privilégio compartilhar o que a gente estuda, o que a gente busca de Deus, compartilhar com os irmãos, tá? De forma simples, clara, didática, tá? Talvez não com a profundeza teológica que o pastor Robson sempre nos passa, mas como instrumento usado pelo Espírito Santo. E nós vamos falar um pouquinho sobre o tema que a CNHP está trabalhando no quadriênio, que é a Confederação Nacional dos Homens Presbiterianos. O ano de 2023, nós estamos trabalhando com o tema Mortificando o Pecado. E eu quero compartilhar com os irmãos sobre isso. Então, 2023, o subtema é Mortificando o Pecado. Nós vamos trabalhar nesse sentido aí, a nossa conversa de hoje, tá? E eu convido os irmãos para abrirem a palavra de Deus em Romanos. Vamos lá para Romanos, capítulo 8, verso 13. Romanos, capítulo 8, verso 13. Durante a leitura e a explicação, vou querer também a participação dos irmãos na leitura de algumas referências bíblicas. Vamos ler todos juntos? Romanos 8, verso 13. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Amém? Vamos orar? Bondoso Deus, eterno Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar na Tua casa mais uma vez, juntamente com os irmãos, para louvar e bendizer o Teu santíssimo nome. Eis-me aqui, usa-me, ó Pai, que o Espírito Santo possa conduzir, colocar as palavras corretas nos meus lábios, meu Deus. E o que for falado aqui possa edificar a Tua casa. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Eu não sei quem teve a oportunidade de já ter lido a carta de Paulo aos Romanos. É uma carta extremamente rica em ensinamentos para a nossa fé cristã, para a nossa caminhada cristã. Vamos fazer uma pequena viagem na carta, para nós contextualizarmos, para chegar até a nossa referência bíblica, conhecer um pouquinho sobre a carta de Romanos. Dentre as cartas do apóstolo Paulo, que são 13 escritos, né, alguns estudiosos consideram que Hebreus também é de autoria dele, né, mas tem esse impasse, seriam 14, mas categoricamente são 13. A média das cartas do apóstolo Paulo é em torno aí de 1.300 palavras. A carta de Romanos tem mais de 7.000 palavras. Então, é uma das cartas mais usadas em sermões, em pregações. É uma carta que traz, igual eu falei, muitos ensinamentos para a nossa vida cristã. Fala da justificação, da santificação, fala da nossa condição enquanto perdidos, sem Cristo, condenados, culpáveis diante de Deus. Mas na carta de Paulo aos Romanos é a carta que ele mais consegue sistematizar os seus ensinos. Ela produziu um impacto grande na história da igreja no decorrer dos tempos. Ainda hoje ela é importantíssima para nós. E sobre a vida de grandes servos piedosos. Eu quero compartilhar aqui com os irmãos o primeiro deles, que é Agostinho. O Agostinho, nos primeiros séculos da igreja primitiva, ele foi impactado com essa carta de Paulo aos Romanos.
Ele é um importante teólogo nos primeiros séculos do cristianismo e considerado um dos pais da igreja. E ele é impactado ao ler a carta aos Romanos, lá no capítulo 13, do verso 12 ao 14, onde fala que nós devemos abandonar a nossa natureza pecaminosa, as ações pecaminosas e vivermos na direção do Espírito. Outro servo piedoso, Martinho Lutero, século XVI. Nós até aprendemos na escola bíblica dominical, também no culto do dia 31, um pouquinho sobre a reforma. Nós vimos que Deus já tinha levantado homens antes de Martinho Lutero, no século XIV, XV. Mas foi a partir de Lutero, foi que ganhou força o movimento acaba se expandindo por demais países na Europa. E ele é impactado também quando ele lê a carta aos Romanos, capítulo 1, do verso 16 ao 17, onde fala lá que o justo viverá pela fé. O homem ele não é justificado pelas obras da lei, mas pelo sacrifício de Cristo. A justiça de Deus ela é imputada ao pecador em Cristo, por meio do sacrifício de Cristo. John Wesley, final do século XVIII, ele já era um pastor anglicano, mas ele é impactado ao ouvir alguém ler o comentário escrito de Martinho Lutero sobre a carta de Paulo aos Romanos. Então ele é impactado, o coração dele aquece e ele se tornou um dos maiores evangelistas do século XVIII. E Karl Barth, teólogo reformado suíço, conhecido como o pai da neo-ortodoxia ou da teologia dialética, ele fez um excelente comentário sobre a carta de Paulo aos Romanos. E esse comentário ele foi de grande valia e de importância para impedir o avanço do liberalismo na Europa. Entre parênteses aí, liberalismo é a parte da teologia dos estudiosos que olhem para a palavra de Deus em detrimento do seu caráter de revelação, de autoridade, de inspiração irrefutável, inerrante. Então, eles desconsideram essa parte da inspiração das Escrituras. Então, é uma carta extremamente importante, foi importante e é importante para a nossa caminhada cristã. Ela é uma epístola, um fato interessante, eu estudando, a epístola ela era muito usada no início da igreja. A carta era o gênero literário, a epístola representava o conteúdo da carta e quem enviava eram líderes religiosos quando não podia visitar a igreja. Então ele escrevia e com o tempo essa epístola passou a ser o próprio gênero literário. Então quando um apóstolo não podia ir visitar a igreja, ele mandava a carta. E o interessante é que essa carta, ela tinha umas características que diferem da carta tradicional. Essa carta, quando era lida na igreja, ela tinha que ser, logicamente, lida, recebida pelos membros e obedecida. A carta, a epístola, representava ali o apóstolo. Era como se o apóstolo estivesse presente. Então, ela tinha um caráter autoritativo. Ela era lida, os irmãos tinham que receber a mensagem e tinham que obedecer a mensagem desse apóstolo ou alguém escrito sobre a supervisão dos apóstolos. O destinatário da carta, para quem Paulo escreveu Romanos? Logicamente para os romanos, Capital do Império Romano. Só que tem um detalhe. No capítulo 1, do verso 13, ele fala o desejo de visitar essa igreja. A igreja de Roma não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Provavelmente foram os cristãos que participaram lá do dia de Pentecoste. Capítulo 2, verso 10, você pode verificar aí. E esses cristãos convertidos, eles fundaram a igreja. Mas como era de praxe, os apóstolos, à medida que eles iam fundando igrejas, por onde eles passavam, eles iam deixando o fundamento apostólico.
o ensino apostólico. E quando ele partia para outro local, ele levantava quem? Escolhia quem? Os presbíteros, para dar continuidade ao trabalho. Só que a igreja de Roma não tinha sido fundada por um apóstolo. Então, Paulo estava devendo essa visita a eles. Então, ele fala isso aqui no capítulo 15, do verso 22 ao 28. O propósito da carta. Ele estava devendo essa visita aos irmãos em Roma. Então, ele tinha que ir lá, compartilhar bênçãos, compartilhar dom espiritual. Estava tendo alguns problemas, algumas questões que precisavam da orientação do apóstolo Paulo sobre a questão das obras da lei, a relação entre judeus, gentios, circuncisão e outras questões. A fundação da igreja, como eu já falei, foi fundada por cristãos convertidos. E a divisão da carta ela é maravilhosa. Se você for prestar atenção, quando você for ler a carta de Paulo, ela é muito rica em ensinamento. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo vai falar da perdição do homem. Primeiro ele fala que o judeu é culpável. Depois ele fala que o judeu também é culpável diante de Deus. Depois ele fala que toda a humanidade ela está condenada diante de Deus por causa do pecado, por causa da natureza, e que a única esperança é a justiça imputada por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Então, do capítulo 1 ao 3, ele foca essa questão da condenação da humanidade. Tanto judeus como gentios carecem da graça de Deus. No capítulo 3 ao 5, ele fala da doutrina da justificação. A metade, ou até mais da metade da carta, Paulo enfatiza isso. Ele vai enfatizar que tanto judeus como gentios, eles precisam ser justificados. E o que é justificar? É tirar a culpa. Por meio do sacrifício de Jesus, a remoção da culpa sobre nós. Por isso, nós somos chamados filhos adotivos. Deus passa a ser o nosso Pai. Então, a justificação pela fé, o homem ele não é justificado pelas obras da lei, o homem ele não é justificado por mérito, por algum proveito, por alguma capacidade sua, mas por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Capítulo 6 ao 8 é extremamente interessante, porque se você foi justificado, você foi regenerado, agora você tem que saber como viver diante do mundo. Será que eu tenho que me comportar como antes? Escravo do pecado, os meus membros a serviço do pecado, a minha mente a serviço do pecado, ou eu tenho que agir de maneira diferente, como povo separado, santo? Então, do capítulo 6 ao 8, ele fala sobre a santificação, a maneira como esse povo que foi justificado deve viver diante de um mundo cheio de pecado. No capítulo 7, ele fala da libertação da lei. Os judeus eram muito apegados à questão da lei, da tradição. Eles pensavam que pela observância da lei, eles teriam condições de serem justificados diante de Deus. E Paulo vem e rebate isso, que ninguém é salvo por obras da lei. E no capítulo 8 ele fala da vida no Espírito. Então, ser justificado, saber viver nesse mundo como alguém justificado e deixar você ser conduzido pelo Espírito Santo. Então, o tema, ou a doutrina da justificação, é a doutrina que o apóstolo Paulo mais enfatiza na carta de Paulo aos Romanos. Nós não somos salvos por obras da lei. Não é mérito nosso. Nós não temos mérito nenhum. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram e necessitam da graça de Deus. Eu preparei aqui alguns slides também para os irmãos, para
Mania de professor, né? Usar slide. Então, a gente chega no nosso texto propriamente dito. Romanos, capítulo 8, do verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, nós vamos dividir o verso. A parte A, os irmãos podem acompanhar aí. Porque se viverdes segundo a carne, o que é que acontece? Morrereis. Vamos entender um pouquinho sobre a parte A desse verso. A palavra carne. Primeiramente, a gente pode constatar o quê? Que existem dois caminhos. Ou você está andando pela carne, pelas obras pecaminosas, ou você está andando no Espírito. Não há uma terceira opção, não há um lado intermediário. Então, só tem esses dois caminhos, ou carne ou Espírito. Se você é justificado, você está no processo de santificação e você está andando no Espírito. Não tem como alguém falar que foi justificado e continuar andando nas obras da carne. Ele não foi regenerado ainda. E nós vamos ver tanta coisa interessante aqui durante a exposição. Então, a primeira constatação é que existem dois caminhos. Eu espero que eu e você esteja andando com o Espírito. Espírito de Deus, na direção de Deus, na sua mente, no seu coração, no seu falar, no seu agir, no seu comportar. O pecado, ele tem origem no coração. A primeira parte fala que se você viver segundo a carne aqui não é matéria, não é algo literal, mas está no sentido metafórico, sentido figurado. A carne aqui significa natureza pecaminosa. Morrerás ou morrereis não está restrito à sentença, a juízo, mas à condição espiritual. Talvez a gente está aqui, isso a gente vai estudando, e aí a gente vai ficando alegre, porque a gente vai descobrindo, né? Como trilhar no caminho da palavra. E aí depois eu fiquei preocupado, porque a gente se vê nessa situação, né? Às vezes a gente está anos e anos na igreja, alguém que aparenta estar vivo, mas que está morto. Então existem dois caminhos. A carne aqui está relacionada à nossa natureza pecaminosa. Se você é escravo do pecado, das obras da carne, você é um morto espiritual. Se não, vejamos. Abra aí Marcos, vamos lá ler. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7. Será o que contamina, o que sai ou o que entra na gente? Que a palavra de Deus nos ensina. Vamos lá em Marcos ver? Marcos 7, do verso 18 ao 23. Quem não tem a Bíblia, está a projeção lá aqui no Data Show, tá? Vamos ler todo mundo junto? Então, lhes disse:
Olha aí, o que sai do nosso coração, coração que não foi regenerado, é isso aí. Então, cabe a cada um de nós estarmos atentos e vigilantes. Nós estamos andando segundo a carne, segundo o nosso coração, distante de Deus, só vai sair isso aí. Você se torna escravo. E se você está andando segundo a carne, o que é que acontece? Morrereis. Você é um morto. Sua condição espiritual é essa. Eu até escolhi um slide aqui para ilustrar. Vai dar certo, André? Será? Olha aí, pessoal. The Walking Dead. O pessoal está pensando, rapaz, esse presbítero é... Eu tive a mesma reação de vocês, comecei a sorrir. Aí depois eu fiquei preocupado. Às vezes sou eu ali. Aparento estar vivo, mas está morto. Vem para a igreja, ora, lê a Bíblia, assume cargo. Alguém que aparenta estar vivo, né? Tenta participar ao máximo das programações. Mas o coração está distante de Deus. O coração está distante de glorificar a Deus. Aparece que está vivo. Mas espiritualmente falando, está morto. Então, eu sorri e depois fiquei preocupado. Porque eu estava sorrindo de mim mesmo. E talvez você está sorrindo de você mesmo. A gente tem que estar atento e vigilante a essa questão. Nós estamos andando no espírito ou na carne? Se for na carne, você tem a aparência de que está vivo, mas que na verdade você é um morto. E aí vem a indagação. É possível alguém estar na igreja e estar morto? Já sabemos da resposta, né? Tem algum exemplo na Bíblia? De uma igreja? Tem. Vamos lá para Apocalipse? Abra lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. Será que é possível estar na igreja e estar de acordo à parte A do verso 13? É possível ou não? Apocalipse capítulo 3. Pode colocar, André. Vamos lá, né? Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Ao anjo da igreja em Sardes, escreve. Vamos lá até o 6, pessoal, vamos lá. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O apóstolo João, quando ele endereça as cartas às igrejas da Ásia Menor, a gente tem essa situação aqui que está acontecendo na igreja de Sardes. Conheço as tuas obras, que têm nome de que vives, que está morto. Mas tinha um pouco lá, um pequeno grupo dentro da igreja, que ainda estava sendo fiel. Verso 4. Tem, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Então, a igreja era uma igreja dinâmica, muita atividade, muita programação, participação dos membros, mas que estava morta espiritualmente. Eram religiosos, o coração estava distante de glorificar a Deus. Participava, mas o coração não agradava a Deus. O que eles faziam não agradava a Deus, porque o seu coração não estava para glorificar a Deus. Viraram religiosos. Trabalhava, programava, participava. Aparentemente, você olhando de fora, você olha assim, rapaz, mas que igreja que trabalha. Mas não é isso que define a verdadeira igreja. O que define a verdadeira igreja é se ela é fiel à palavra de Deus, se ela glorifica a Deus naquilo que ela faz. Só demanda de atividade, programação, a gente tem que ter cuidado com isso. A gente tem que estar atento, vigilante, que é o que diz aqui no capítulo 3. Ser vigilante. Conserva ainda o pouco que tens. Esse grupozinho pequeno aí, que ainda é fiel, que permanece fiel, conserva. Porque senão eu vou vir e vou castigar. Vou descer a mão sobre vocês. Conserva o pouco que tens. Coloque o coração diante de Deus. Glorifique a Deus. Que vocês possam fazer algo para agradar a Deus. Isso é um grande ensinamento para nós, enquanto igreja. É um grande ensinamento e que a gente deve estar atento a essas questões. Olhando para a situação da igreja em Sardes, eu preparei também alguns sinais que podem evidenciar, podem evidenciar, porque só Deus pode sondar os nossos corações. Pode evidenciar a situação da igreja. Então, o primeiro sinal que a igreja pode estar na situação da parte A do verso 13 é essa aí. A infidelidade à palavra de Deus. Nós aprendemos recentemente sobre a reforma protestante. O primeiro slogan ou estandarte da reforma qual era? Sola Scriptura. A palavra de Deus, a Bíblia, é a nossa única regra de fé e prática. É ela que nos direciona. Nós somos justificados mediante a palavra, com o mover do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ilumina e a gente aceita a palavra e nós somos justificados. Então, quando a igreja foge disso aqui, da fidelidade à palavra, pode ser um sinal que ela está evidenciando a morte, a sua condição espiritual. A segunda situação, os relacionamentos. Ontem o pastor falou algo interessante ali no encontro social, a questão da comunhão. O que é comunhão? Comunhão é comprometimento, é estreitar laços, é caminhar junto, é interagir com o meu irmão, ombrear, ser suporte. E é uma areazinha delicada, né? Questão de relacionamento. Porque nos relacionamentos é que a gente vai evidenciar a questão do perdão. A igreja tem exercido o perdão? Isso é tão sério, porque se você vier à igreja com coração rancoroso, ressentido, com raiva, com ódio,
Deus vai aceitar seu culto? Não vai aceitar. Ele dá o exemplo da oferta, né? Deixa sua oferta no altar e faz o quê? Vai lá e reconcilie com seu irmão. Então a questão do relacionamento ela é extremamente importante. A igreja ela tem que evidenciar o perdão, ela tem que evidenciar a comunhão, ela tem que evidenciar o amor. São situações extremamente importantes. Vamos lá em Romanos 12. Está pertinho aí, né? A gente estava no texto base, Romanos 12, do 9 ao 2. Será que o amor é importante na igreja? Romanos 12, do 9 ao 10. As virtudes recomendadas. Vamos lá, todo mundo? O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E aí, a gente é do 9 ao 10. E aí a gente chama a responsabilidade, né? Para nós enquanto igreja. Como é que está essa questão dos relacionamentos? A nossa igreja é uma igreja que evidencia o perdão? Evidencia a comunhão, o amor? Ou a gente só evidencia no momento do culto? São situações que a gente tem que estar atento e vigilante, porque quando a gente traz e faz essa ponte da aplicação do texto para a nossa vida como igreja, aí a gente, né, cai a ficha. O quanto que nós precisamos melhorar enquanto igreja. A aparência, obras que agradam a homens, mas o coração está diante de Deus. Então, é aquela igreja que aparenta estar viva, mas que espiritualmente ela está morta. A igreja de Sardes, o nosso maior exemplo, que nós acabamos de ler. Servir no reino de Deus, interno, nas sociedades, nas funções, nas demandas internas, externamente, evangelismo, entrega de folhetos, Bíblia. Aí alguém fala, né? Ah, presbítero, mas você não sabe, eu tenho a minha intimidade com Deus. Claro que você tem. É entre você e Deus. Eu não quero saber, não. Eu estou falando enquanto igreja. Enquanto igreja. O que é que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 12? Nós somos um corpo. O que é preciso para o corpo andar bem ajustado? Todos os membros têm que funcionar corretamente. É a diversidade na uniformidade. Cada um com a sua função específica, a mão, o braço, o pé, a perna, a orelha, o nariz, o olho. A diversidade trabalhando em prol do mesmo objetivo, que é o corpo. Nós somos um corpo. Essa reflexão é enquanto igreja. Não é você e sua intimidade com Deus, não. É enquanto igreja. O que nós temos feito? Enquanto igreja, nós temos sido fiéis à palavra. Enquanto igreja, como é que está o nosso relacionamento? Temos evidenciado perdão, comunhão, amor. Como é que está a nossa aparência enquanto igreja? Aparenta estar viva, mas que na verdade não está? Temos tido disposição, engajamento para servir? São questões que nós devemos estar atentos. Enquanto igreja. Vigilante. O que é que Deus fala lá para a igreja de Sardes? Ser vigilante. Conserva aí o pouquinho que vocês ainda têm de fidelidade. Parte B do verso. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo,
vivereis. Dois caminhos, né? Ou você está caminhando segundo a carne, ou você está caminhando no Espírito. Quem caminha no Espírito acontece o quê? Vive. Vive espiritualmente. Mortificar as obras do corpo, abandonar as ações pecaminosas. Quando você está naquela situação ali, morto espiritualmente, você está vulnerável às obras da carne. Quando você anda no Espírito, o seu corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te conduzir, vai te direcionar. Se você tinha aquela prática de andar mentindo, você não vai mais fazer dessa forma. O pecado que tinha domínio sobre você não vai ter mais. Não é que você não vá pecar, mas você não é mais escravo como antes. Porque quem te direciona é o Espírito Santo. Então, justificados, é por isso que o apóstolo Paulo bate nessa tecla. Nós somos justificados mediante o sacrifício de Cristo. Justificar é tirar a culpa. Nós nos libertamos da culpa do pecado e do domínio do pecado, através da santificação. A justificação é algo que Deus declara sobre seu povo. Tira a culpa. Vocês não são mais culpados, vocês mereciam a morte, a ira. Uma vez justificados, vocês agora são meus filhos. E eu sou pai, Abba Pai, Deus meu Pai. É assim que o apóstolo nos ensina sobre a doutrina da justificação. Romanos 6, vamos lá? Falei que vocês não iam dormir. Romanos 6, do verso 12 ao 14. Abandonar as ações pecaminosas. Vamos ver o que é que diz Romanos 6, do 12 ao 14? Vamos lá? Todo mundo junto? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá... Olha aí, quem anda no Espírito abandona as ações pecaminosas. O pecado não tem mais domínio sobre ele, porque ele está andando no Espírito. Se alguém falar que foi justificado e continua com a mesma vida pecaminosa, ele nunca foi regenerado. Lá em João fala, né? Ele nunca foi um dos nossos. Capítulo 12, verso 1. Como é que a gente deve se apresentar diante de Deus? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso corpo tem que agradar a Deus, tem que glorificar a Deus. O culto racional, o culto com entendimento. Não é aquele culto só com emoção, do início ao fim, mas você está sabendo o que está fazendo. E seu corpo tem que glorificar a Deus, porque você não é mais escravo da carne. Um ensinamento espetacular, né, da carta de Paulo aos Romanos. Vivereis. Quem anda no Espírito, ele vive. A condição espiritual dele é de quem vive. Romanos 8, do 10 ao 11. Vamos ver? Ver e ler. Romanos 8, do 10 ao 11. O que é viver no Espírito? Vamos lá? Se, porém, Cristo está em vós, o corpo,
na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém? Se você anda pelo Espírito, a sua situação é essa. Corpo, coração, mente, é para agradar, é para glorificar a Deus. Se você anda segundo a carne, segundo o velho homem, você vai produzir mais do mesmo, porque o pecado produz mais do mesmo, que nós lemos lá em Marcos. Prostituição, avareza, roubo, e por aí vai. São dois caminhos, não temos o terceiro, não há um intermediário. Deixando aqui a aplicação para a igreja, a primeira aplicação é nosso relacionamento com Deus, uma vez justificados. Deus passa a ser o nosso Pai. Ele direciona nossas vidas. É a convicção de que Deus agora rege, nos direciona. O outro benefício de uma vez justificados é o nosso relacionamento com o mundo. Nosso relacionamento é de testemunho, é de evidenciar o caráter de Cristo nas nossas vidas. No falar, no agir, no se comportar, no trabalho, na escola, na vizinhança. Alguém tem que te identificar como testemunho. Alguém que está resplandecendo Cristo. Aquilo lá é um crente fiel, piedoso. Como é que é o presbítero Daniel lá no quartel? O testemunho dele lá, na vizinhança. Nas horas vagas, né? Professor dando aula. Eu tenho que evidenciar. Se eu não evidencio lá fora, aqui o culto vai ser com hipocrisia e Deus não vai aceitar. Deus não aceita o culto com hipocrisia. E outro benefício de uma vez justificados é a nossa comunhão com a família de Deus. Comunhão. Não falei anteriormente? A igreja que evidencia perdão, que não tem divisão, que não tem intriga, que não tem contenda. A igreja que tem facilidade em perdoar. A igreja que tem facilidade em fortalecer a comunhão. A igreja que tem facilidade em expressar o amor fraternal. Isso é um benefício de uma vez transformados, regenerados, uma vez que você passou pelo novo nascimento. Lembra lá de Nicodemos? Evangelho de João, capítulo 3. Importa-vos nascer de novo. Da água, o que é que a água simboliza ali? O Evangelho de Cristo, a palavra de Deus. O Espírito é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Recebe a palavra por meio da iluminação e da ação do Espírito Santo. Você passa pelo novo nascimento dessa forma. E por último, uma reflexão, uma introspecção, aquela análise bem íntima, reflexiva de si próprio, enquanto igreja. Sempre estou deixando isso claro, que o nosso ensinamento é enquanto igreja. Como temos caminhado enquanto igreja? Como temos evidenciado a nossa condição espiritual enquanto igreja? A palavra de Deus nos ensina como nós devemos caminhar como igreja. E é esse verso, essa referência bíblica que eu quero encerrar, deixando para a igreja. A maneira que nós devemos caminhar como igreja. Abra lá em Filipenses. Capítulo 2.
Filipenses 2, do verso 14 ao 16. Tem a projeção ali, para quem não trouxe. Filipenses capítulo 2, do 14 ao 16. Agora tem que ser forte, né? Estamos finalizando, vamos lá. Vamos lá? Fazei tudo. Amém? O meu desejo de compartilhar com os irmãos a palavra é que a gente realmente possa evidenciar que nós estamos vivos, não só na aparência, por meio de atividades, programações, a igreja cheia, lotada, mas que a gente possa estar vivo na condição espiritual. A igreja que anda segundo a direção do Espírito Santo, a igreja que é fiel à palavra de Deus, a igreja que evidencia por meio dos relacionamentos o perdão, o amor, a comunhão, uma igreja viva, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém? Que a primeira igreja presbiteriana de Araguaína possa ser referência de uma igreja viva.